Aleluia, amados. Os irmãos podem tomar assento. A igreja poder tomar assento. Querido, Ele está aqui. Não tenha dúvida. A gente, às vezes, vocês olham a gente chorar assim, vocês pensam que, talvez, alguns que não nos conheçam, acham que é de tristeza, não. Eu já chorei muito de tristeza. Hoje eu choro de alegria quando eu ouço a voz do Pai. E Ele está aqui. Aleluia. Nós podemos sentir, através dos louvores que o pastor Paulo e o pessoal aqui, os irmãos louvaram, queridos, porque a gente, nós às vezes criamos muitas estruturas, nós criamos muitas coisas. Esses dias eu estava falando, ministrando, que às vezes nós queremos até dar um jeito, queremos até controlar o Senhor. Mas, querido, não tem como controlar o Senhor. Ele é incontrolável. Ele é Senhor dos senhores. Ele está sobre todas as coisas, querido. E como diz a sua palavra, quando Ele quer fazer, meu amado, não tem para ninguém. Não podemos impedir. E sabe o que é mais gostoso? É que Ele quer fazer. E Ele quer fazer, e quer fazer, e quer fazer. E Ele deseja ansiosamente, querido. Amados, nós estamos aqui nessa noite, culto de Santa Ceia. Eu quero pedir para você, enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, você vai abrindo a Bíblia, já vou aqui orando. Hebreus, capítulo de número 12. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse privilégio, por esta rica oportunidade, por esse momento, Pai, por esta porta aberta, por cada filho, por cada filha, Pai, por tudo que o Senhor é na nossa vida, Pai. Reconhecemos, ó Pai, que sem Ti nós não somos nada. Reconhecemos que não for a Tua presença, nós não vamos a lugar nenhum, Pai. Nós não conseguimos abrir a nossa boca, Pai. Reconhecemos que se não for o Teu Espírito, Pai, nós não podemos convencer ninguém, Pai. Nós reconhecemos que se não for a Tua presença, Pai, não há mover, não há transformação, não há uma conversão, não há um tocar, não há um agir. Não há nada, Senhor, porque Tu és o Senhor dos senhores nessa noite, Pai. O Senhor está sobre todas as coisas, Pai. Nós reconhecemos o Teu senhorio nessa noite, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu és aquele que nos chamou, Senhor. Como foi louvado aqui nessa noite, foi o Senhor que nos comprou, Pai. Foi o Senhor que pagou um preço alto, Pai, um preço de sangue, Pai. Ah, Papai querido, que nessa noite nós possamos, Pai, principalmente eu, Pai, possa estar com o coração aberto, Pai. A Tua palavra diz que um coração aberto e contrito o Senhor não rejeita, Pai. Que o nosso coração possa estar aberto, Pai, receptível para ouvir a Tua voz, receptível para ouvir a Tua palavra, Pai. E fazer como o salmista Davi falou, Pai, se possível for escondermos, Senhor, essa palavra para não pecarmos contra o Senhor, Pai. Fica nessa noite, Pai, na continuidade desse trabalho, Pai. Amém, Senhor. Romanos, no capítulo de número 12, Deus, poxa, me desculpe, meus amados, estou pensando uma coisa, Hebreus, capítulo 12, obrigado, queridos, os perdoe, somos falhos também, Romanos e Hebreus, que a gente, o pastor Fred abriu com Romanos 8, 18, né, eu até comentei com a minha esposa, o que a gente leu essa semana foi justamente isso, né, que as aflições desses séculos não são para se comparar com a glória vindoura, né. Hebreus, capítulo de número 12. Deus corrige seus filhos. Portanto, visto que nós também, queridos, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para quem, igreja? Olhando firmemente para Jesus, autor da nossa, o qual pela alegria, a minha fala alegria, outras versões vão falar gozo, que Ele estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, está assentado à direita do trono de Deus. 3. Considerai que aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, nem desanimeis, ainda não resistisse até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. E já esquecesse da exortação que vos admoesta como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e nem desanime quando por ele fores, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por... Amém? Quantos filhos nós temos aqui nessa noite? Aleluia. Eu sei que é Santa Ceia, eu sei que deveríamos trazer algo
relacionado à Santa Ceia, mas essa palavra é relacionada à Santa Ceia. Queridos, eu vi o pastor Fred ministrando esses dias, até liguei para ele hoje à tarde e disse, Fred, não foi isso que você ministrou? Ele disse, não, Pablo, não foi isso que eu ministrei. Mas eu vi ele ministrando isso e Deus falou forte ao meu coração, essa palavra de olhando para Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele fala para o povo para essa carta de Hebreus, na verdade aqui, quando ele fala assim, olhando para Jesus, ele não está simplesmente falando assim, olhar, fitar, notar Jesus. Ele está falando muito mais. Ele está indo muito mais além. Ele está falando assim, ó, olha, eu quero aqui botar um título, né? Eu estou copiando o pastor Paulo agora, o pastor Paulo, o Bruno, eu estou vendo que eles estão colocando títulos nas mensagens, e o pastor Fred já coloca tempo. Eu quero colocar aqui, ó, Jesus, meu tema, Jesus, o exemplo de filho. Então esse texto que a gente acabou de ler, Paulo falando que é para olhar para Jesus, eu observei que era muito mais do que olhar, do que fitar, como eu estou olhando você aqui nessa noite. Na verdade, Paulo está dizendo assim, ó, olha para Jesus, olha para Ele na sua totalidade, na sua vida, no exemplo de vida que Jesus foi. Amados, nós temos às vezes um entendimento de que Jesus, existe uma discussão muito grande, e a gente não quer entrar aqui na teoria e nem na teologia, discutir teologia. Mas alguns dizem que Jesus foi 100% homem, outros dizem que Jesus foi 100% Deus. E na verdade a gente sabe que ele foi os dois. Então se ele foi homem também, ele também sofreu. E não sofreu pouco. Mas ele aceitou a proposta de quem? Do Pai. Aleluia. De fazer o quê? De fazer a vontade do Pai. Pastor Fred estava orando aqui. Não estava orando aqui, estava orando atrás e estava confirmando a mensagem. Que ele falava, Senhor, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja a tua vontade. Queridos, ele está dizendo que devemos ter, Paulo está dizendo assim, ó, que nós devemos ter como exemplo de filho que obedece o pai. Ao ponto de suportar, o interessante é que a Bíblia fala assim, ao ponto de suportar com alegria, loucura. Com alegria, a cruz que lhe foi proposta. Amados, eu sempre digo, eu não sei quanto a vocês devem levar uma vida extremamente boa e tranquila, mas servir ao Senhor, anapri, antou, estei, calapri, supriandai, é cruz. E cruz fala de renúncia, cruz fala de sacrifício, cruz fala de perseguição, cruz fala de desprezo, cruz fala de tudo isso, meus amados. E Jesus mesmo disse, olha, queridos, vocês querem me seguir? Vocês querem vir após mim? Então tá bom. O que ele disse? Negue-se a si mesmo. E faça o quê? E siga-me. E Jesus ele foi mais além, disse, olha, eu e ninguém mais, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, tudo que Jesus fez foi para mostrar, para abrir, para dar condições para nós seguirmos o exemplo deles. É fácil? Não é. Mas só que o Senhor pede que nós sejamos alegres. Porque o próprio Paulo, que é um homem maravilhoso, que sofreu muito de perseguidor, né? Passa a ser perseguido. E ele mesmo escreveu ali em Romanos, que o pastor abriu aqui, 8:18. E Paulo, ele não é o pastor Paulo, né? Mas o apóstolo Paulo, ele acaba com tudo, meus amados. Porque ele começa a entender que servir ao Senhor é sacrifício, servir ao Senhor é luta, servir ao Senhor é tudo isso, mas é gozo, alegria. E quando ele escreve ao Romanos também, ele fala assim, olha, eu rogo por Deus, lá em Romanos ele fala assim, ó, que nós que aqui estamos, ofereçamos o nosso corpo, como igreja? Em como? Em sacrifício vivo, santo e agradável. Veja bem que ele pede para nós oferecermos, querido. Tudo que for relacionado a Deus, não existe obrigatoriedade, não existe pressão. Ninguém nunca vai pegar e vai nos amarrar e jogar na presença do Senhor. Isso não existe. Com ele tem que ser espontâneo. Anapriantou. Com ele tem que ser natural. Com ele tem que ser Salmos de número 23, se não me falha a memória. Entrego, ou 34, pastor Paulo. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, é muita coisa. 34. Entrega o teu caminho ao Senhor e faz o quê? E o que ele faz depois? Aleluias. É fácil entregar? Aleluias. Jesus entregou. Quantos de nós estamos dispostos a levar a nossa cruz?
Jesus disse assim, olha, o que eu acabei de falar para vocês ali. E o salmista Davi também, ele fala assim, olha, alegrei-me, fiquei feliz, fiquei contente. Essa semana, hoje à tarde eu estava pensando, quando eu li essa palavra, eu lembrei de uma irmã. A gente esteve na casa de uma irmã e eu fiquei felicíssimo, eu fiquei extremamente alegre. Aquilo valeu a semana toda, valeu o ano todo, valeu tudo que a gente está fazendo. Porque ela disse para nós assim, para mim e para a esposa, eu não vejo a hora, eu não vejo o momento de chegar no domingo para ouvir a palavra, para ouvir os louvores, para estar junto com os irmãos, eu chego a contar no dedo. Alegrei-me quando disse, querido, você se alegra? Porque aqui não é a casa do pastor Fred, também não é a casa do pastor Paulo, e muito menos a minha casa. Aqui é a casa de quem? É a casa de Deus, querido. Então eu posso ser imperfeito, esse homem pode ser imperfeito, o pastor Paulo, o Fred também, nós somos, porque somos homens, sim, mas ele não. Por isso que o apóstolo fala assim, ó, olhando para quem? Olhando para quem? Pastor Fred, pastor Paulo, para o louvor, para o nome Mai. Não! Olhando para Jesus. Porque ele é exemplo, querido. Ei, vem cá, vocês pensam, vocês imaginam, eu sei que vocês leem a Bíblia, que a vida de Jesus foi fácil? Porque vem cá, ele aceitou uma proposta maravilhosa. Morrer para que nós pudéssemos estar aqui. E quando ele vai para a cruz, aleluias, entenda como ele é homem, porque ele diz assim, olha, Pai, o que ele fala? Se possível, faça de mim o quê? O cálice. Mas todavia, de certo eu quero pensar aqui, conjecturar, né? Não é uma verdade, não é o que está na Bíblia. Mas eu quero conjecturar assim, eu quero crer que Jesus pensou assim, ó. Poxa, eu vou me sacrificar. Eu vou me dar mal. Poxa, eu vou ali sofrer, eu vou ser cuspido, eu vou levar bofetada, porque cruz é algo terrível, meus amados, porque na verdade a cruz, se a gente for estudar, é só os ladrões, né, pastor Paulo? É só as pessoas piores daquela época. Jesus Cristo fez tudo isso. Mas quando ele vai para ser crucificado, entenda bem, ele fala isso, mas ele dá um tempinho, ele começa a pensar assim, ó, eu quero crer que ele começa a pensar assim, poxa, se eu não ir lá, não vai ter culto, não vai ter culto no domingo. Se eu não ir lá, eles não vão ter comunhão com o Pai. Sim ou não, igreja? Se eu não ir lá, não vai ter misericórdia, não vai ter graça, não vai ter amor, não vai ter restituição, não vai ter restauração, não vai ter alegria, não vai ter esperança, não vai ter nada. Então ele pensou em nós. Apresentou. E como filho amado, ele se ofereceu. É Santa Ceia, meu amado. Ele se ofereceu. E ele fala assim, ó, mas todavia, se possível for, afasta de mim, mas todavia seja feita a tua vontade. Você consegue dizer isso, meu irmão? É claro que você consegue. Nós conseguimos. Mas na caminhada, no atuar, na atitude, aí dói. Aleluias. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que Ele dá toda a condição do mundo. Tudo já está pronto, tudo já está preparado, querido. Ele preparou tudo. E vem cá, você acha que Ele não te conhece? Você acha que Ele não nos conhece? Você acha que Ele ia organizar alguma coisa que você não tivesse conta? Pois a própria Bíblia diz que Ele não dá o fardo maior que nós podemos. Ele conhece a nossa estrutura, a Bíblia diz. Ele te conhece, meu amado. Ele sabe até onde você pode ir, onde você não pode ir. E às vezes, como o pastor Paulo fala, quando você pensa que está sozinho, quando você pensa, meu Deus, agora não... Querido, Ele te carrega. E quando você está renovado, quando você está convicto, você começa a andar de novo. Aleluia. Mas Ele promete e fala, ei filho, eu estou convosco só no domingo. Não! Só na segunda, na terça. Todos os dias. Todos os dias. Até amanhã? Depois? Não. Até a consumação do século. Como, Pablo? Seu espírito. É o seu espírito, querido. Você não vem para cá, eu não venho para cá, eu não venho para cá se não for o Espírito Santo de Deus. Dentro de mim há uma sede, dentro de mim há uma necessidade, dentro de mim há um desejo. Eu preciso me relacionar com o Pai, eu preciso estar junto com Ele. É muito mais do que uma religião, é muito mais do que uma porta aberta, é muito mais do que um louvor, é muito mais do que palavra que dê vida. Jesus falou o quê? Eu vim para fazer o quê? Para dar o quê?
Vida com quê? Aleluias, queridos. Por isso que as pessoas olham para nós. Veja bem o que eu vou falar. E às vezes as pessoas, poxa, mas o cara, por que esse cara é alegre? Por que esse cara louva? Por que ele pula? Por que o olho dele brilha? Por que ele fica lá no final de semana, no domingo, se preparando, orando, chorando com os irmãos? É o que Paulo diz, é loucura. O evangelho para aqueles que perecem, para aqueles que estão de fora, para aqueles que não entendem, para aqueles que não se chegaram ainda, para aqueles que não receberam Jesus como Salvador, é loucura, é loucura. Porque como nós dizemos, poxa, tanta coisa que eu poderia estar fazendo hoje, você poderia estar fazendo tanta coisa. Aleluias. Mas para o que receberam, para os que conheceram, é o poder de Deus. Então não existe nada melhor, querido. Não existe nada mais maravilhoso, porque Jesus ele diz, olha, apresentou aquele que crê em mim, dentro dele vai ser o quê? Rios de água viva, meu amado. Vale a pena, vale a pena. Quantos de nós estamos dispostos a louvar, aleluias, o hino da harpa cristã? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É maravilhoso louvar, né? É lindo louvar, né? Mas no dia a dia essa cruz pesa. No dia a dia parece que essa cruz às vezes está atravessada, né, pastora? Parece que ela está de quina. Aleluias. No dia a dia parece que é mais dobrado o peso da cruz, né? No final de semana, a cruz parece de isopor. Quando você está aqui, a cruz é de isopor. Todo mundo quer levar a cruz. Aleluias. Mas no dia a dia, meu Deus, parece que é de ferro fundido. Parece que é de chumbo. Meu Deus, eu não sei se existe algo mais pesado, mas parece. Mas, queridos, Jesus não. Jesus, o exemplo de filho, não. Ele vai além. Quantos de nós estamos dispostos a falar ou a fazer igual ele falou, que a gente já tinha comentado a respeito do cálice? Quantos de nós estamos dispostos a tomar esse cálice, mas não só aqui agora? Aleluias. Não só nesse domingo, mas todos os dias da semana. Quantos de nós? Porque é muito gostoso, coisa gostosa estar aqui com vocês, abraçando, beijando, se alegrando no Espírito. Mas no dia a dia, Jesus fala, aleluia, que nós devemos tomar esse cálice todos os dias. E sabe o que significa, de muitos significados que tem esse cálice? Que Jesus disse, olha, Senhor, se for possível, afasta, mas todavia seja a tua vontade. Esse cálice fala de sofrimento, meu amado. Esse cálice fala de humilhação. Esse cálice fala de desprezo. É isso que fala esse cálice. Aleluias. E Jesus, como ninguém, deu exemplo e mostrou. Aleluias. Porque ele falou assim, ei, vocês querem me seguir? Tem um trecho na Bíblia, eu estava tentando procurar hoje, pastor Paulo e pastores estão aqui, irmãos, que fala, até eu estava comentando com o Ricardo, que Jesus fala assim, ó, Paulo escreve, deu interferência aqui, meu. Paulo fala assim, mas ele fala o texto que ele diz assim, olha, a nós cabe não só a parte da alegria e do gozo do Senhor, mas também o sofrimento. Então, Evangelho, som. Evangelho sem cruz não é válido. Evangelho sem renúncia não é válido. Evangelho, tem até um louvor antigo que eles cantam, um hino, né? Pregador, pregue a rosa, mas também pregue o espinho, fala. Então é isso aí, meus amados. O Evangelho, ele é poderoso. Jesus, ele era uma semente na mão do Pai, na mão de Deus. Era necessário que ele morresse, era necessário. Embora traído, era necessário que ele morresse, para que nós tivéssemos vidas. Amém, queridos?
E eu fiquei pasmado e fiquei admirado que nós também, você, filho e filha de Deus, também somos uma semente. Ai, agora vai doer. E que é necessário que também nós morramos. Para que morrer? Aí você vai se questionar assim, você que é conhecedor, você vai, peraí, para que morrer, Pablo? Você está pregando uma heresia. Porque Jesus já morreu, ele já fez o sacrifício, eu não preciso morrer. Queridos, eu não estou falando morrer fisicamente, mas espiritualmente. A Bíblia fala de um homem, no capítulo 3 de João, Nicodemos, que era um cara intelectual, era um cara que manjava, conhecia a lei como ninguém, e ele vai ter um encontro com o Pai, com Jesus, e ele reconhece verbalmente, ei, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, porque ninguém faz esse milagre que tu faz. Aí Jesus olha para ele como ele olha para mim, e olha para todos nós aqui nessa noite, sei, não basta apenas tu ouvir falar de mim, não basta apenas tu louvar o meu nome, conhecer a minha palavra, ir e voltar para a minha casa, isso não basta, não é o suficiente. Necessário é que tu faça o quê? O quê? Nasça de novo. Nicodemos enlouqueceu. Nicodemos chapou, pirou, ficou louco, disse, não pode, como eu? Aí ele mostrou o quanto ele era carnal. Aleluia, Jesus falando do céu e ele falando da terra. Disse que eu não estou falando desse nascimento natural, não estou falando do nascimento da mulher que gera o filho, não, estou falando do nascimento espiritual. E Paulo, ele vai mais além e diz assim, ei, o homem natural, humano, nascido de homem e mulher, que não recebe Jesus como Salvador, ele não compreende as coisas de Deus. Por quê? Mundos diferentes, queridos. E aí ele torna a dizer, porque é loucura. O evangelho para quem está de fora é loucura. Mas para nós não, queridos. Para nós é o poder de Deus. Morrer é necessário. Nós precisamos morrer. Querido, Jesus morreu por nós para dar oportunidade, para dar o acesso, para ser realmente o caminho, para chegarmos, porque não tínhamos condição. Romanos 3 e 23 diz que todos, não adianta a gente bater no peito, fazer qualquer coisa assim, não. A Bíblia, Romanos diz assim, que todos pecaram e destituídos são do quê? Do quê? Da glória de Deus. Mas o mesmo Romanos 6 e 23 fala o quê? Aleluia. Que Jesus, querido, que Jesus, ele é o... Que o 6 e 23 vai falar que o salário, porque o salário, isso, obrigado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é Jesus. A vida eterna é Jesus. Aleluias. Queridos, eu sei que é uma palavra assim que quase não se ouve, mas é necessário morrer. Nós precisamos morrer. E eu comecei a pensar, para que morrer? Fiquei na noia de para que morrer? Para que as pessoas que estão ao nosso redor possam ver Cristo. Se nós não morrermos, então as pessoas que estão ao nosso lado não vão ver Cristo, querida. Não tem como. Aleluia, a Bíblia diz que Deus espera por isso a manifestação dos... Queridos, anjos queriam pregar o Evangelho. Aleluia. Só que não cabe mais a ele, cabe a nós. Não estou falando de palavra, mas estou falando de vida. Aleluia, estou falando de presença. Existem pessoas, a gente sabe disso, a gente conhece, a gente não é mais menino, tem pessoas que não precisam falar um ai. Mas você chega perto dele, você chora de tanta presença, de tanta graça, de tanto amor, de tanta glória de Deus, querido. Pessoas que tomam um microfone na mão, ou pessoas que ministram, a gente começa a chorar, tem vontade de se jogar no chão, de se rasgar. É presença de Deus, queridos. Deus, Ele é vivo. Aleluia. E Ele se manifesta. E Ele pede, queridos, Romanos 8, se você quiser abrir lá, ou preste bem atenção, eu vou findar, eu não quero ir muito longe. Olha bem o que a Bíblia diz e o que eu falei aqui para vocês nessa noite. Romanos 8 fala assim, portanto, agora, hoje, nenhuma condenação há para quem? Que não anda segundo o quê? Mas segundo o quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, o que a palavra diz? Visto como estava enferma pela carne,
Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos mais segundo o quê? Mas segundo o que temos que andar? Agora é o melhor de tudo. Aqui, ó. Porque os que são segundo a carne, o que eles fazem? Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E o 6, porque a inclinação da carne é, mas a inclinação do Espírito. Porquanto, meus amados, isso é Bíblia, pura Bíblia. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. O que é a lei de Deus? Nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem. Ele vai fazer uma ressalva aqui, ele vai dizer, ó, vós porém, veja bem que ele fala, vós porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Mas ele dá uma abertura que fala assim, ó, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aleluia. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? Esse Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está por causa do quê? E o Espírito vive por causa da? Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós. Esse texto é lindo. De maneira que, irmãos, nós não somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Ou em outras palavras, talvez tem pessoas que não estão entendendo, que é tão explícito o texto, ou seja, fazer a tua vontade, o que quer, o que dá na tua cabeça, o que está no teu coração, não. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são quem? Aleluia. A palavra de Deus, ela nos constrange, meu amado. A palavra de Deus, ela nos aperta, porque não recebeste o Espírito de cavidão, para outra vez estardes em temor, mas recebesse o Espírito de adoração de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. É certo que com Ele padecemos, foi o que eu falei, para que também com Ele sejamos. O que o Senhor falou, pastor Fred? Por quê? Eu li esse texto essa semana, minha esposa leu. Porque para mim, para você, para todo aquele que serve o Senhor, que anda com Jesus, eu tenho por certo que as aflições desse tempo, desse momento, não são para se comparar com a glória em que nós há de ser revelado. Haná apresentou. Queridos, eu sei que nós sofremos, eu sei que nós passamos um monte de coisa aqui e agora, e é momentâneo, é muito momentâneo, porque quando nós chegarmos lá, não vai ser momentâneo, vai ser o quê? Eternidade. Aleluias. E a Bíblia diz o quê? Paulo, que é um amante da palavra, que é um cara acima da média, o pastor Paulo e o apóstolo Paulo, os dois juntos, ele fala assim, ei, aleluias, ele fala assim, aquilo que o olho e não subiu, é o que o Pai, para quem? Sei, calabria, surpreendai. Vale a pena, meus amados. Vale a pena tomar a cruz, vale a pena ser perseguidos. Queridos, cálice fala de morte, fala de humilhação, fala de desprezo, fala de indiferença. E Jesus, ele não nos enganou de maneira e forma alguma. Está aqui, ó. Aleluia. Tudo o que ele passou, tudo o que ele sofreu, tudo que aconteceu com ele, querido, pasmem. Ele disse assim, ó, vocês também vão passar. Eu quero aqui nessa noite perguntar, em que fase desse processo você está? Aleluias. Porque se você não está em fase alguma, pastor Fred, você fez uma colocação assim que foi extraordinária. Ele disse, olha, se você não tem luta, se preocupe. Porque, querido,
Existe, deixa eu te perguntar aqui, presta atenção, existe alguma harmonia entre luz e treva? Existe? O óleo se mistura com a água? Eu acho que não, né? Queridos, então você vai sempre ter luta. Porque sabe quem você é? Você é um peixe fora d'água. Já viu um peixe fora d'água? Você é peregrino numa terra estranha. Sim ou não? Sim, porque se você disser que você quer morar aqui, que você quer viver aqui, que você quer ficar mais um tempinho, quer orar, fazer oração, dizer, Senhor, demora mais um pouquinho, não volta não, vai, sabe? Porque eu tenho que adquirir minha casa, eu tenho que adquirir meu carro, Então você não entendeu o Evangelho? Aleluias! Então você não entendeu quando Jesus falou assim, olha, na casa do meu pai é o quê? Aleluia, se não fosse assim, ele falou, tem muitas moradas, mas lá em cima, queridos. Por isso que eu digo que o Evangelho é loucura. Tem gente que deve estar pensando assim, meu Deus, eu pensei tantas coisas e tal, que o Senhor ia resolver algumas coisas aqui para mim. Querido, Deus resolve todas as coisas para você. Mas o próprio Deus fala assim, ó. Veja a conotação. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Primeiro, entrega confiança, fé. E tudo Ele fará. Veja bem que Ele não fala assim, ó, eu vou fazer tudo para você. Você tem que ter fé e depois você tem que entregar. Não, é muito clara, a Bíblia é muito clara, a palavra de Deus é muito certa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Buscares de todo o teu coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos vossos meus caminhos, o que eu farei? Gente, a Bíblia é tão clara, é tão lógica, é tão explícita. Não tem como errar. Não tem como errar o caminho, não tem como errar o alvo. Aleluia! Meu Deus! E ela mesma se completa. É por isso que eu uso a Bíblia para vocês depois, como eu já ouvi alguns dizer assim, poxa, falou da vida dele, falou da história dele, queridos. Você que ministra, tem muitos homens aqui que ministram, que vão ser levantados para ministrar, querido, você fala da sua vida mesmo. Porque Paulo falava assim, ó, eu carrego. Não, apresentou. Eu carrego. Ele não disse eu carrego, me perdoe. Ele disse, ó, eu sou uma carta aberta, lida, escrita por todos. Aleluias. Antes de Deus fazer qualquer coisa na vida dos outros, primeiro Ele vai fazer em quem? Em mim, em você, em nós. Então o evangelho de teoria não existe. Evangelho de conhecimento também não existe, também não creio. Mas eu creio no evangelho de vida, no evangelho que eu quero dar para os outros, mas primeiro eu vou tomar. Vou te oferecer um remédio, pastor, aqui eu não tomo. Jesus cura, Jesus salva, mas só te salva, só te cura. A mim não. Não, meus amados. Aleluia. Aquele que não nascer da água do Espírito não tem como conhecer, não tem como entender, não tem. Vai sempre ficar se questionando e vai ficar olhando para o homem. Meu Deus, mas viu o que o Pablo falou, o que o fulano falou, o que o ciclano falou? Mas a palavra de Deus diz o quê? Olhando para Jesus. Você vai alcançar. Nós vamos chegar lá. Mas se nós olharmos para Jesus. Porque Ele é perfeito. Como Filho, como sacrifício vivo, como Redentor, como aquele que realmente pode fazer algo e fez já tudo, né? O caminho já está pronto. Mas nós temos que crer, nós temos que confiar e nós temos que morrer. É necessário morrer. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz, querido, que Deus fala contigo? Quantas vezes? Porque Deus fala, Deus é vivo. Eu sei que você ouve a voz de Deus. Porque senão você não estaria aqui. Quantas vezes Deus está falando? Quantas promessas? Quantas vezes o Senhor fala coisas a teu respeito? E você fica como uma noiva. Porque nós somos a noiva de Cristo. Quando o amado voltará. Quando vai acontecer. Quando Ele vai fazer, querido. Não existe ninguém mais interessado em fazer alguma coisa na nossa vida senão o Pai. Mas é necessário entregar o meu caminho. Confiar nele e deixar Ele fazer. É necessário buscar de todo o coração para que a gente venha achar. Vai ser sempre assim. Você pode sair daqui. Você pode ir em outro culto. A palavra vai ser a mesma. Você pode sair daqui. Como tem um jovem que não é daqui, agora está aqui conosco. Você pode sair daqui. Você pode ir em outro estado. A palavra é a mesma. Você pode ir daqui, sair para ir outro país. A palavra vai ser a mesma porque o Espírito é o mesmo. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Sabe tudo, conhece tudo, vê todas as coisas. E Ele não vai mudar, meus amados. E Ele tanto não vai mudar que Ele falou assim, olha, passarão os céus e a terra. Mas o quê? A minha palavra não passará. Amém, queridos? Santa Ceia. Aleluias. Querido, nós só vamos, eu quero aqui deixar
Mais uma palavrinha e já vou terminar, pastor Fred. Essa semana eu falei para alguém, disse assim, ó, querido, nós só vamos ter comunhão com o Pai se primeiro nós tivermos comunhão aqui, ó. Amém? Se você não tiver comunhão aqui, querido, esquece comunhão ali. Posso usar a palavra, então? Tudo que você ligar na terra será ligado aonde? Primeiro eu tenho que ligar na terra. E essa semana eu estava ministrando, eu tenho que testemunhar para vocês. Eu sei que muitos não gostam que a gente fala dos nossos testemunhos aqui. Mas eu fui ministrar no lugar e antes de eu ministrar, pastor Fred, o Espírito Santo falou para mim, tu não vai subir ali em cima. Antes de tu olhar para tua esposa e pedir perdão para ela. Paulo, você brigou com a tua esposa? Não. Você ofendeu a sua esposa? Não. Não. Só a forma que eu falei, no momento que eu falei, o Espírito Santo disse, tu não pode subir ali em cima. E na hora, eu digo, porque a gente é homem. Quem quer se humilhar? Ninguém quer se humilhar, todo mundo quer. Eu olhei para minha esposa e disse assim, amor, me perdoe. Quando eu falei, amor, me perdoe, uma mulher saiu lá de cima da tribuna e começou a rodar. E veio na minha cabeça e começou a falar, filho, eis que fala contigo. Eu digo, Jesus, querido, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse me humilhado, querida. Então, você quer ouvir a voz do Pai? Você quer ouvir o que Deus tem para você, meu querido? Aleluia. Perdoa. É difícil, eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil perdoar aqueles que nos perseguem. Não é, Fred? Amar aqueles que não querem nos amar de todas as formas. Isso é evangelho, queridos. Nós temos que nos acostumar com isso. É dificílimo, mas eu quero dizer que Deus dá condição. Jesus, ele mostrou que era possível, querido. Ei, tu não és o Filho de Deus? Desce dessa cruz aí então, cara. Desce daí, ó, disse que era o Filho de Deus. Disse que podia salvar todo mundo, mas não pode salvar. Você quer ser mais humilhado que isso? Cuspido. Aleluia. Escarrado. E às vezes a gente passa por umas coisinhas, uns perrenguezinhos, um ventinho, uma provinha, umas dificuldades. Eu servir ao Senhor, ó... Estava tão bom lá no mundo, estava tão fácil, tinha dinheiro, conseguia tudo que queria. Vocês nunca falaram isso, né? Eu já falei várias vezes. Lá apresentou. Eu já falei. Aleluia. Mas, queridos, servir ao Senhor. Se você conhece, me diga, me mostre algo que seja melhor. Porque não tem nada melhor nesse mundo, querido. Porque quando você pensa que tudo está acabado, que você já perdeu a luta, e é o que Deus quer, que você perca a luta mesmo. Ele não quer que você ganhe a luta. Ele quer que você perca, sabe por quê? Porque Ele quer ganhar por você. Porque quando a gente, queridos, é verdade. Quando a gente pensa que pode, que é, e que sabe, que faz, deixa Ele lá. Deixa Ele lá. E aí o camarada se esforça. E dá-lhe cabeça aqui, dá-lhe cabeça lá, e se bate, e bota a mão na cabeça. Meu Deus, o que eu fiz? Não fiz nada, querido. Só não deixa o Senhor trabalhar. Só não faz que nem o hino da harpa que diz assim, ó, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega. Ele não faz isso, ele quer remar. A corrente não deixa levar a favor a corrente, ele quer o contrário, ele quer sempre o contrário. E aí não tem como, querido. Aí Deus fica olhando ele assim, poxa, eu queria tanto dar uma força para meu filho ali, ó. Queria dar uma força para ele, mas ele... Aí quando... É como a história dos discípulos, né? Quando o barco está afundando, quem é que eles chamam? Jesus! Jesus, o senhor não se incomoda que nós estamos morrendo? Isso não acontece com vocês, só comigo. Aí Jesus olha, poxa, homens de pouca fé, de pequena fé. Aí Jesus pega e dá 2, 3 palavrinhas, calma vento, acalma a tempestade, vem a bonança. Amém, queridos? Eu quero entregar essas palavras para o pastor Fred, que eu não quero ir além. Nós temos a Santa Ceia.